Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Eu trouxe a notícia do Felipe Martins por alguns motivos. Primeiro, parece que as pessoas esqueceram da existência do Felipe Martins. O cara tá jogado dentro da cadeia de forma absolutamente ilegal. O Felipe Martins foi abandonado dentro da prisão e ele já apresentou todas as provas, todos os ofícios de que ele... E a justificativa para ele ficar preso do Alexandre é porque ele quer. E é claro que o que o Alexandre está tentando fazer com o Felipe é a tentativa de forçá-lo a fazer uma colaboração premiada. Por quê? Porque o Felipe estava muito envolvido nos bastidores do que estava acontecendo em dezembro de 2022, novembro e dezembro de 2022, lá junto ao Bolsonaro, e todo inquérito do golpe, que é um inquérito da picaretagem do Alexandre de Moraes, todo o inquérito do golpe, ele se baseia na delação, na colaboração do Mauro Cid. A colaboração que é secreta, ninguém sabe por quê, ela é secreta e ninguém viu até agora. Só que eu tenho um problema grave. O Mauro Cid tem áudio dele dizendo que a colaboração foi feita debaixo de coerção, que ele foi coagido a colaborar e que o julgamento era um julgamento com cartas marcadas. Tem áudio. Então isso, além de ser substancialmente, por tudo que saiu na imprensa até agora, é muito fraca. Então, pro inquérito central do Alexandre, que é o inquérito que é a obra-prima dele, ele precisa de mais uma colaboração, senão fica mais fraco o negócio. E ele tem certeza que essa colaboração vem do Felipe Martins. E é por isso que ele está efetivamente, jogou o Felipe num calabouço e hoje ele está torturando o cara. E esse é mais um componente na tortura do Felipe Martins. E aí você lê aqui a notícia, olha. Moraes manda defesa explicar a declaração escrita de Felipe Martins à imprensa. Aí tá aqui. Ex-assessor da presidência para assuntos internacionais Bolsonaro teria dado uma entrevista para uma emissora de televisão. O ministro Alexandre, ainda não ex, em breve, intimou a defesa de Felipe Martins a explicar uma entrevista do assessor à CNN Brasil. A emissora, contudo, Martins apenas foi representado por sua defesa. Os advogados disseram ao veículo de comunicação que o cliente se sentia, abre aspas, um preso político. Respondeu aqui, trata-se de uma declaração escrita através de sua defesa nos moldes que assegura o artigo 41, inciso 15 da Lei de Execução Penal, observações de advogados de Moraes, um dia após a intimação. O artigo 41, inciso 15 da Lei de Execução Penal garante ao preso contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita ou outros meios de informação. Simples reprodução de opinião ouvida pela defesa, com declaração escrita mediante pela própria defesa, não configura entrevista ou sabatina. Aí a pergunta é, preso não pode dar entrevista? E aí, para responder essa pergunta, eu vou pedir licença para vocês. Eu vou voltar no tempo e vou pedir licença. Por quê? Porque eu às vezes peço desculpa a vocês quando eu tenho que abrir o site do UOL, quando eu tenho que abrir o site da Folha, tenho que abrir esses sites que são insalubres aqui na presença de vocês. Eu estou dentro da casa de vocês muitas vezes e eu procuro manter um certo decoro. Às vezes eu falo um pouquinho de palavrão, porque é o meu jeito de carioca e tal, mas eu procuro manter um certo decoro e não colocar aqui uma notícia do UOL. Já expliquei para vocês. Né? Uma notícia do UOL por dia equivale a um maço de Marlboro vermelho. Mas eu sei também muitas vezes o Paulo Figueiredo Show está passando em restaurantes. Né? Aqui na TV Flórida passa o Paulo Figueiredo Show em muitos restaurantes. Toda vez que eu vou lá no Brancas, eu vejo minha carinha lá na tela. Mas hoje eu vou ter que chutar o balde. Eu vou até um ponto que você vai sentir cheiro de cocô na sua tela. E eu peço desculpas, mas é porque eu preciso abrir aqui para vocês, para responder essa pergunta de se preso pode ou não dar entrevista, eu quero abrir o site do Instituto Lula. Calma, coloque agora prenda a respiração e leia essa notícia. Relembre todas as entrevistas do Lula na prisão. Disponibilizamos em texto,
áudio e vídeo, as entrevistas concedidas pelo ex-presidente diretamente de Curitiba. Aí tem aqui, 26 de abril de 2019, entrevista ao El País e à Folha de São Paulo. Eu vou repetir. Disponibilizando em texto, áudio e vídeo as entrevistas concedidas pelo Lula. Tá tudo aqui. E agora calma. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Quem garante que o Lula possa dar entrevistas em abundância? Peraí. Lewandowski autoriza Lula a dar entrevista na prisão. O ministro Lewandowski do STF autorizou o presidente a conceder entrevista à Folha? Rapaz, o cara é condenado, recondenado por corrupção. E não é por... ele participou de uma iniciativa de golpe. Não. Condenado e recondenado por roubar o país. Roubar o povo, roubar dinheiro de pobre. Esse cara podia dar entrevista toda hora. E aí dizia também que era golpe, aconteceu, foi um golpe, que ele era preso político. E dizia tudo sem medo de ser feliz para o mundo inteiro. O Felipe Martins tem que explicar algo que ele disse aos advogados e os advogados disseram à CNN. E aí você descobre que o cara que autorizou o Lula a dar entrevista foi o próprio STF. O cara que hoje é ministro da Justiça de quem? Do Lula. Porra, vocês estão de sacanagem. Isso aqui eu me concordo com o Lula. A gente tem que recuperar a capacidade de se indignar, cara. Isso que estão fazendo com o Felipe Martins, isso aqui é uma sacanagem que não tem como explicar. E o que eu estou abrindo aqui são os fatos, são só as coisas. Eu tenho muita opinião no que eu estou dizendo. Cara, isso é muito cruel. O cara não pode se defender no Tribunal da Opinião Pública. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Agora eu vou entrar no monitoramento do STF a respeito da tua vida, que foi contratado agora. Vou conectar com um assunto parecido da China e vou comentar, porque isso aqui é uma notícia que está, inclusive, no site do Paulo Figueiredo Show. São duas notícias. Vou começar por essa e depois a gente vai para aquela. Xi Jinping monta Big Brother casa por casa para obter o controle total da vida dos chineses. Aí você está aqui, revivendo uma campanha de vigilância da era Mao Zedong, né? As autoridades estão rastreando residentes, crianças em idade escolar e empresas para evitar qualquer possível agitação, qualquer ameaça às instituições democráticas da China. A República, afinal, é a República Popular, a China do povo, né? Então, tá dizendo aqui, ó, a parede na delegacia de polícia estava coberta de folhas de papel, uma para cada prédio no complexo de apartamentos em expansão de Pequim. Cada folha trazia informações de cada apartamento, com nome, telefone e outras informações sobre os moradores. Talvez o detalhe mais importante, no entanto, fosse como cada unidade estava codificada por cores. Verde significava confiável, amarelo precisava de atenção e laranja exigia um controle rigoroso. Um policial inspecionou a parede, então ele se inclinou para marcar um apartamento no terceiro andar de amarelo. Os moradores dessa unidade mudavam frequentemente, portanto eram de, abre aspas, alto risco, dizia em sua nota. Ele faria um acompanhamento mais tarde. Eu construí um sistema para lidar com os perigos ocultos em minha jurisdição, disse o policial, em um vídeo do governo local que elogiava o seu trabalho como um modelo de policiamento inovador. Esse é o tipo de governança local que o principal líder da China, Xi Jinping, deseja. Mais visível, mais invasivo e sempre atento às ameaças. Onde é que vocês ouviram isso? Antes? Tá soando familiar? Não. Os policiais patrulham prédios de apartamentos ouvindo vizinhos em conflito.
Os funcionários recrutam aposentados que jogam xadrez ao ar livre como olhos e ouvidos extras. No local de trabalho, os empregadores são obrigados a nomear, abre aspas, consultores de segurança contra ativistas e outros que possam possivelmente expressar descontentamento. Possivelmente expressar descontentamento. Então, durante aquela pandemia daquele vírus, a vigilância atingiu uma escala sem precedentes, rastreando virtualmente todos os residentes urbanos em nome da prevenção de infecções. Agora está claro que o Xi deseja tornar esse controle expandido permanente e levá-lo ainda mais longe. O objetivo não é apenas lidar com as ameaças específicas como vírus ou dissidentes, é incorporar o partido tão profundamente na vida diária que nenhum problema, por mais pequeno ou apolítico que pareça, possa surgir. Isso é o 1984 do George Orwell, mas assim, implementado na sua perfeição. E são duas visões de mundo. A gente tem que entender, o mundo vive, sim, a sua Guerra Fria, com duas visões. Você tem a visão do Ocidente, tradicional do Ocidente, que é a visão que eu venho defendendo aqui, nas palavras para o Barroso, né, a visão dos iluministas. O pessoal da era com fetiche da era pré-moderna não gosta quando eu digo isso. Mas são as ideias iluministas. As ideias que construíram o modelo ocidental, que a gente vive hoje. Na sociedade mais livre, mais próspera, mais longeva, mais justa, que a gente teve nesse mundo imperfeito. Ou o modelo que o mundo sempre teve e que foi aprimorado pelos comunistas. Que é o modelo soviético, é o modelo chinês. Se vocês lerem o Gulag Arquipélago, né, vocês vão ver o Solzhenitsyn falando justamente dessa questão do vizinho caguetando o vizinho sendo recrutado, você não sabe nem quem que você pode confiar. É uma destruição mesmo da sociedade. A gente que mora aqui na Flórida, aqui tem muito russo. E a gente vê como culturalmente, né, o período soviético faz mal para eles até hoje. Como sociedade mesmo. Os hábitos adquiridos, muitos hábitos ruins, de confiança excessiva no Estado, de não enxergar liberdades individuais, etc. E é claro que a gente vive um Ocidente que está problemático, mas a gente goza de muito mais liberdade aqui. Não no que depender do nosso STF, que vai gastar 350 mil para monitorar 24 horas o que se fala sobre o tribunal nas redes sociais. Está aqui a notícia da Revista Oeste. Está republicada no meu site para vocês verem, mas assinem também a Revista Oeste. O serviço oferece a produção de relatórios que ajudam o STF a entender a evolução de sua imagem. O Supremo Tribunal reservou cerca de 350 mil para monitorar temas de grande repercussão e o que se fala sobre a corte nas redes sociais. Vocês lembram dos Twitter Files? Da ordem onde o Alexandre de Moraes mandava E é por isso que eu fico enchendo o saco pra vocês usarem VPN, pô. E as pessoas não entendem, elas temem. O Alexandre de Moraes mandava o Twitter dizer o endereço IP e identificar os dados pessoais de cada uma das pessoas que tinha compartilhado uma hashtag. Esse negócio de voto impresso. De acordo com o pedido, o serviço funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana nos perfis oficiais do STF, dedicando ainda a analisar as palavras-chave, olha as hashtags aí, e temas de interesse definidos pelo tribunal. Conforme o contrato tem duração de 12 meses, a empresa vencedora terá que mostrar a evolução da imagem do STF, além de indicar os assuntos mais relevantes abordados pelos usuários, uma polícia de opinião. A classificação dos registros e a identificação, olha isso, a identificação das principais fontes influenciadoras e detratoras e a sugestão de aprimoramento da comunicação com esses interesses públicos. É um banco de dados de opinião, cara. Se você não está conectando esta notícia com essa notícia, é porque você não entendeu nada do que está acontecendo. Pois bem,
Eu quero falar de mais um assunto aqui. O resfriadinho maldito. Quero falar de mais um assunto aqui. Por quê? Porque esse mundo distópico que a gente está vivendo, a gente tem uma certa responsabilidade sobre isso. Como é que a gente impede que isso aqui continue piorando até chegar a isso? Essa iniciativa que eu achei muito bacana da convocação de uma manifestação para o dia 9 de junho. Consigo abrir aqui? Não. Consigo. Convocação para o dia 9 de junho. Tá aqui, ó. Todos na rua contra a censura. Fora Lula e Alexandre de Moraes. Impeachment já. Eu diria fora Alexandre de Moraes e aí fora Lula. Mas existe uma discussão na internet que foi a Carla Zambelli que chamou, que convocou essa manifestação. Não é nada de Carla Zambelli. Eu sei quem são as pessoas organizadoras, são pessoas da sociedade civil que não tem nenhuma filiação com nenhum deputado, mas tem um monte de deputado e personalidades e senadores apoiando. Eu acho que a Carla Zambelli é inclusive uma delas. E é muito bom. Eu acho que nos próximos dias, inclusive, mais pessoas vão divulgar que tem gente apoiando, mas eu quero ser um dos primeiros a manifestar o meu apoio. Porque vocês sabem, eu estou desde o início falando que vocês devem apoiar todas as manifestações populares, justamente por tudo que eu disse aqui no programa. E pela pena daqueles que não eternamente cuidarem da sua liberdade. Eu, quando estava no Brasil e podia, eu ia a todas as manifestações. Agora, eu não posso mais, pelas razões que vocês sabem, eu continuo sem meu passaporte, continuo sem poder ir ao Brasil, mas eu espero que vocês me representem. E eu acho muito bom, porque os organizadores parecem que têm o plano de tomar as ruas todos os meses. E a outra coisa que eu acho ótima é que essa manifestação não tem aquela frescurada, aquela babaquice. Não pode levar nenhuma faixa, peço que não leve nenhuma faixa, não tem pauta, uma manifestação. Isso é manifestação com pauta, com faixa. Vocês têm que manifestar o que vocês querem, pô. Ideia de jirico de ficar falando para não levar faixa. É para levar faixa, é para falar o que você pensa, pô. Porque senão dá nesse negócio. Foi um ano e pouco para perceber que era importante o povo voltar na rua. Vai ser um ano e pouco necessário também para esperar, para ver que o povo tem que manifestar o que pensa. Essa manifestação é com cartaz, é com pauta. A foto é do Alexandre e do Lula. É fora esses dois. Não é em apoio a Bolsonaro, não é em apoio a o raio que parta. Então eu peço a vocês, podem pegar esse corte, espalhar, grupos de WhatsApp, usem esse meu vídeo aqui como vocês quiserem. Eu apoio a manifestação do dia 9 de junho e peço que você de casa me represente. Porque, de fato, né, a condição pela qual Deus concedeu a liberdade dos homens é a eterna vigilância. Condição de que, se ele quebrar, a servidão é imediatamente a consequência do seu crime e o castigo da sua culpa. Vou botar isso na minha parede. Não vamos deixar que esse castigo recaia sobre o povo